Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar e estes são os destaques desta edição. Projeto Califórnia. Perímetro irrigado do sertão sergipano mantido pelo governo do estado é sinônimo de renda e variedade na produção agrícola da região. Benefícios da arborização. Em tempos de temperaturas elevadas, vamos mostrar a importância das árvores para reduzir o calor e tornar melhor o meio ambiente em que vivemos. Produtos variados e de qualidade. Mercado Municipal do Conjunto Augusto Franco, em Aracaju, tem atraído cada vez mais clientes. E ainda, no quadro Turismo Rural do mês de fevereiro, a gente faz uma viagem ao município de Nossa Senhora da Glória para conhecer o museu particular de um dos artistas plásticos mais conhecidos de Sergipe, Cícero Alves Santos, o Velho. Não saia daí! O Sergipe Rural, o telejornal que traz para você as notícias do campo, está só começando. Olá! Você vai conhecer agora o resultado do projeto do governo do estado, que é sinônimo de produção e renda para agricultores da região sertaneja do estado, o Perímetro Irrigado Califórnia. Os detalhes você confere agora na reportagem de Patrícia Dantas e Wesley Cruz. No Perímetro Irrigado Califórnia, em Canindé do São Francisco, o quiabo e a goiaba ocupam mais da metade da área irrigada. Mas esses não são os únicos alimentos cultivados aqui. Temos também a acerola, a banana, o maracujá, a macaxeira, o milho verde, que é bastante cultivado na época junina. Temos feijão de corda, tomate e as folhosas, que são alface, coentro e outras por aí. A boa produção de alimentos é em parte reflexo do trabalho de extensionistas como Antônio e Joaquim, que estão diariamente em contato com os irrigantes, procurando a melhoria contínua dos cultivos e as melhores práticas para atender o mercado consumidor. Nós temos um quadro técnico que a gente visita os lotes, ou seja, os produtores, em suas parcelas, com a finalidade de repassar todo o conhecimento técnico que a gente tem para que esses produtores venham a ter uma produção boa. Desde a melhor época para se cultivar, em cima das demandas de mercado, a gente orienta, né? Assim como também manejo de solo, quais as variedades melhores, quais as culturas e os tempos determinados que a gente deve cultivar, ou seja, para que ele venha a ter um resultado positivo e satisfatório. No Perímetro Califórnia tem quiabo o ano todo para atender o mercado consumidor. Esse verdadeiro jardim muda a paisagem do sertão e muda a vida de muitos agricultores da região. Para ter um mercado como eu tenho hoje, a gente é só se forçar a ter uma mercadoria com qualidade, aí o mercado com certeza vai trabalhar com a gente. O que o senhor já conquistou plantando quiabo esses anos todos? Eu não tinha uma casa muito boa quando eu não plantava quiabo, hoje eu tenho, né? Posso dizer que tem uma casa, dá para mim me esconder, né? Eu nunca tive um carro que eu tenho hoje eu tenho. Já no lote de Erílio, a goiaba é a principal cultura. Aqui os técnicos da Coidro ajudam o produtor a escolher a variedade mais adaptada à área. Mas a consultoria da equipe técnica da Coidro auxilia no manejo correto. As informações são passadas também para Carlos, que cuida diariamente da produção. Qual o segredo que você acha para dar umas goiabas tão bonitas assim como essa? Adubo, né? Botar muito adubo e zelar, não deixar muito mato. Ensinamos a ele o espaçamento, a condição de adubação, de tratos culturais como o controle de psilídeo, que é a praga principal da goiaba, é o psilídeo, que ataca os ramos da planta. E após 1 ano e meio, já fizemos, até a planta produzir, nós fizemos uma poda de condicionamento, de poda de condição, sempre insistindo para o produtor evitar agrotóxicos. E o agrotóxico, a gente sabe que são venenos que prejudicam a saúde do ser humano e também do ambiente. A água do Rio São Francisco é a responsável pela irrigação do Projeto Califórnia e segue um caminho interessante até chegar aos lotes. Essa água que é captada aqui, ela vem diretamente da hidrelétrica de Xingó. Ela desce por gravidade até aqui o meio da serra, então daqui dessa estação ela é elevada às outras estações em canal de céu aberto até EB2 e da EB2 é distribuída para as outras estações de pressurização. Onde nós temos aqui uma vazão do Projeto Califórnia de 4.000 metros cúbicos de água por hora, então ele abastece todo o perímetro, que tem uma área de 3.660
1.108 hectares, onde é irrigável 1.360, para atender 333 famílias no perímetro irrigado Califórnia. O sistema de irrigação pública possibilita uma produção agrícola continuada e de baixo custo para o agricultor irrigante. E esse é um dos motivos da produção crescer a cada ano. Fazer compras em feiras e mercados públicos é sinônimo de economia no bolso e a certeza de produtos fresquinhos. E para quem gosta dessa comodidade, a gente mostra agora um local na zona sul de Aracaju que oferece tudo isso e ainda tranquilidade. Localizado no conjunto Augusto Franco, o Mercado Municipal Vereador Milton Santos é espaçoso e tem de tudo um pouco. Inaugurado há pouco mais de um ano, o lugar é uma boa opção de compras para quem mora na Farolândia e na zona de expansão de Aracaju. É perto de casa e tem tudo que eu procuro, tem verdura, tem frutas, tem queijo, tem carne. Tudo que eu procuro eu encontro aqui. Assim, um ambiente agradável, limpo, certo? De fácil acesso, tem estacionamento para todo mundo que chega. Então é por isso que eu venho para aqui. É bem mais perto do que ir ao centro da cidade e, diferentemente das feiras livres, acessível ao consumidor 6 dias por semana, como explica esse fiscal. De terça a sexta é de 5 a 5. E de domingo abre 4 até 5, ou até meio-dia. E o sábado? O sábado normal, de 5 também a 5. Outro fator que atrai boa parte dos consumidores é a higiene e a organização do lugar. Palavra de comerciantes e de clientes. Quando eu conheci este mercado, realmente a limpeza, as frutas, as verduras, é tudo muito melhor. E a forma que os vendedores nos atendem. Isso é muito bom, além da variedade de frutas, legumes e outras coisas mais. Com cerca de 10 mil metros quadrados, mais de 150 bancas, estacionamento gratuito, o Mercado Milton Santos possui setores para a venda de hortaliças, verduras, frutas, laticínios, carnes, além de produtos orgânicos e da agricultura familiar. Tudo de primeira qualidade. E os preços também. Além disso, o espaço é acessível para cadeirantes e deficientes visuais, com rampas, banheiros adaptados e linguagem braille. E para quem gosta de tapioca peneiradinha na hora, Dona Karina dá a dica. Karina da tapioca, a melhor tapioca que tem do estado de Sergipe, viu? Não é só do mercado, não, estado de Sergipe. Venda atacado, venda varejo, quem manda é o cliente. E o preço? Ótimo. Ótimo. O cliente tem que vir aqui conferir, né? A seguir, a gente traz dicas para quem pretende plantar árvores e contribuir para deixar a cidade mais fresca e arborizada. Não saia daí, o Sergipe Rural vai um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e desta vez para informar sobre as notícias da meteorologia. E você que mora no campo e também na cidade, confira agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias em Sergipe. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol brilha entre poucas nuvens no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, mas sem previsão de chuva no litoral sergipano. No agreste e sertão do estado, o tempo também segue firme. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta com a chegada de uma nova massa de ar quente.
A temperatura durante a semana deve variar entre 21 e 35 graus. No município de Telha, a temperatura deve chegar aos 29 graus, 32 em Tomar do Jeru e 35 graus em Ilha das Flores. E por falar em previsão do tempo, se tem uma maneira de deixarmos nossa cidade mais fresca, é investir em arborização. Afinal, as árvores, além de proporcionarem sombra, ainda deixam ruas e avenidas mais bonitas. E você, se interessou em plantar alguma espécie? Então confira as dicas. Boa parte das praças e logradouros públicos de Aracaju é arborizada, um verde que poderia se espalhar ainda mais pela capital sergipana, trazendo sombra, beleza e temperaturas amenas. E você, tem vontade de ajudar? Veja o que diz essa analista ambiental sobre o plantio de árvores em locais públicos. O plantio de árvores ele envolve uma série de etapas e fatores, né? Principalmente quando você está falando de plantio em áreas, em vias públicas, em praças públicas, em áreas externas. Por quê? Porque muitas vezes a espécie que você escolhe, ela é incompatível com a estrutura do local. Por exemplo, às vezes as pessoas escolhem para serem plantadas espécies que têm uma raiz muito agressiva. Aí planta muito próximo ao muro, em cima de calhas, nas esquinas. Então são fatores que a gente deve observar antes de fazer a implantação. Esse é um dos primeiros fatores. O outro fator é a escolha adequada da espécie ao local. E um outro fator é a manutenção posterior, né? Que às vezes a gente só implanta, faz o plantio dessa muda e depois esquece que ela precisa de uma manutenção, porque ela não está no seu habitat natural, que seria uma floresta, um jardim. Ela está em um ambiente que oferece uma série de fatores adversos à sua não sobrevivência. Então, são fatores que a gente considera na hora do planejamento dessas espécies. Carla ainda explica que a falta de planejamento no plantio pode render uma série de contratempos a longo prazo. As pessoas geralmente não conseguem perceber a grandiosidade que a árvore vai se tornar depois, né? Porque você vê ela pequenininha, implanta, começa a cuidar e tal, mas daqui a alguns anos ela torna-se uma árvore imensa. Então são fatores que a gente observa. Primeiro, a largura da calçada é um exemplo. Existe fiação passando nessa calçada? É outro fator a ser considerado. Existem calhas que passam próximo ao local que você está implantando essa árvore? É outro fator a ser considerado. Ela está próximo de garagem, está próximo de sinalização, de trânsito. Então são fatores que a gente observa no momento do planejamento. Além de ter um mínimo de conhecimento da espécie que você está implantando, porque infelizmente na arborização urbana não é qualquer tipo de espécie que você pode colocar e implantar em todos os locais da cidade. Quem deseja plantar tem que ficar atento ao tamanho da muda e da cova. Ficou com dúvida? A Secretaria do Meio Ambiente de Aracaju oferece o serviço de orientação para o plantio de forma gratuita. A gente orienta que essas pessoas procurem primeiramente a Secretaria do Meio Ambiente, peçam uma indicação, olhe, eu pretendo plantar tal espécie em tal local, que aí a nossa equipe, formada por engenheiros florestais e engenheiros agrônomos, vai dar uma orientação mais aprimorada do que realmente você deve fazer. Mas a gente tem alguns conceitos básicos, por exemplo, não plante árvores em calçadas menores que 2 metros. Primeiro, conheça o porte da árvore, ela é de porte alto, ela é de porte médio. As covas mínimas, elas são de 60 por 60 por 60, a abertura da cova no chão. Outro cuidado também, não plante mudas muito pequenas, abaixo de 50 centímetros. A gente trabalha com um valor acima de 1 metro, 1,5 metro, porque ela tem uma chance de sobrevivência maior, justamente por causa das adversidades que o ambiente externo oferece, né, para essa muda muito pequena. Então são esses os cuidados básicos, né? Observar se a planta está saudável no momento do plantio, se ela está com alguma praga, se ela está amarelada, se ela está ressecada, porque se você já planta uma muda com uma condição ruim, a chance de sobrevivência dela é mais baixa. Fique atento a essas dicas. Não plante árvores nas esquinas, pois atrapalham a visibilidade dos veículos que circulam pela cidade. Evite também plantar em entradas de garagens e acessos a residências, porque o crescimento dos galhos irá demandar podas constantes. Não plante árvores embaixo de postes de iluminação ou sinalização.
Assim, você vai evitar problemas com a rede elétrica e quedas de energia. E para quem tem espaço e gosta de plantar, mais uma sugestão. A Empresa Municipal de Serviços Urbanos, Ensurb, disponibiliza para a população mudas, que se encontram no horto localizado no Parque Augusto Franco, mais conhecido como Parque da Sementeira, no bairro Jardins. E aí, vamos todos contribuir para ter uma cidade mais fresquinha? E se você ainda ficou com alguma dúvida, a orientação para o plantio de mudas por parte da Secretaria do Meio Ambiente de Aracaju pode ser obtida pelos telefones 3225-4150 ou 3225-4151. E em instantes, no quadro Turismo Rural de Fevereiro, a gente vai ao Alto Sertão Sergipano para conhecer o museu particular de um dos artistas plásticos mais conhecidos do estado. Não saia daí, o Sergipe Rural volta já! E você que é agricultor, pecuarista ou que tem alguma dúvida sobre um determinado assunto ligado ao campo, entre em contato com a gente através do WhatsApp do Sergipe Rural. Anote o número 998946691. E no quadro Turismo Rural deste mês de fevereiro, a gente convida você a viajar ao município sergipano de Nossa Senhora da Glória para conhecer o museu particular de um dos principais artistas plásticos do estado. O local é simples, mas guarda um vasto acervo. Confira! Em meio à paisagem da rodovia Engenheiro Jorge Neto, que liga Nossa Senhora da Glória à Feira Nova, vemos uma placa tímida e algumas peças de véio. Véio é o apelido de Cícero Alves dos Santos, de 68 anos. Com 6 anos, eu ficava admirando a história dos idosos, que não era permitido criança ouvir a conversa dos mais velhos, e eu tinha a liberdade e a amizade dos idosos, e quando tinha um grupo de idosos conversando, eu estava no meio deles, mesmo pequeno, fazendo o gesto que eles faziam. Aí os meus colegas diziam, parece um velho no meio dos outros, olha o velhinho onde tá. E com isso aí, com 6 anos, eu já era conhecido como velho. A paixão pela arte parece ter nascido com ele, pois desde bem novo já transformava em arte toda a história e forma de viver do sertanejo que ouvia quando criança. Mesmo sem ter conhecimento do que era uma obra de arte, eu com 5 anos eu já trabalhava em cera de abelha, que era uma massa de modelar, e eu fazia criatividades minhas e cenas também do Alto Sertão. Mas isso sem ter assim o interesse de dizer, isso aqui foi o que fiz uma obra de arte. Eu fazia para satisfazer o meu eu. Isso foi uma parte do começo, como foi que eu entrei na arte. Aproveitar as formas dos galhos retorcidos pelo calor do sertão ou desprezados para abrir espaço nas lavouras. Esse, desde sempre, foi seu compromisso com a arte e, por que não, com o meio ambiente. Eu vi que a natureza ela criava e o povo destruía. Então eu aproveitei essa parte da criação da natureza e juntei também a minha forma de pensamento e criatividade e fiz uma parceria com ela para nós produzir junto. Ela fornece a matéria-prima com as curvas ou sem as curvas e eu aproveito fazendo algo que vou dar um nome, vou dar uma história e vou dar uma vida para que fique protegida eternamente. Tamanha expressividade de véio foi percebida por importantes críticos de arte. Suas obras atravessam fronteiras e podem ser apreciadas em importantes galerias dentro e fora do país. E sua vida já se transformou em vários filmes, inclusive fora do estado. E quando a gente acha que descobriu todas as facetas do véio escultor, a gente descobre um novo véio, museólogo e historiador, resgatando toda a história do homem sertanejo. O resgate da história do povo sertanejo não fica só nas obras que produz. Nesse outro espaço, dentro da propriedade de véio, há dezenas de elementos valiosos que remontam a história e a cultura do povo do sertão. Aqui nós vamos fazer uma passagem do povo do passado, representando os instrumentos e a vivência desse pessoal que viveram há mais de 100 anos aqui na comunidade sertaneja. Então aí tem um quadro onde mostra a forma que eles se reuniam para fazer as caçadas. Aqui nós temos os chamadores, a cargueira, eram formas que eles usavam para atrair os animais. Aqui tem os pezinhos dos animais, o chifre e as pernas dos veados. Aqui tem a primeira espingarda, que era a espingarda de cartucho,
quando veio o desenvolvimento. Essa parte era a forma de proteção do homem sertanejo. Aqui eram os bacamarte, que eram usados nas festas e quando nascia crianças para a vizinhança tomar conhecimento, são ferramentas. Espingardas que eles usavam. Aqui nós temos o badoque, que era um instrumento de caçada, tem a besta, que foram as primeiras, tem o jiqui, que era para pegar tatu, tem o jereré, que era para piabas e peixe, tem a arapuca, que era para pegar caças de pena, e tem o coves, que era colocado no período das cheias dos rios que a gente tinha, que era rio temporário. Isso aqui é um tipo de armadilha, que era chamado do litro furado, colocava farinha, colocava dentro da água, enterrado na lama, e as piabas entravam aqui, que era uma forma também de pegar esses animais. Aqui nós temos uma ferramenta bem antiga, que era chamada grilhotina, que era colocada em cima dos balcões para cortar coisas mais pesadas, como fumo, corda. Então, essa aqui foi importada de Portugal, no período colonial, e essa aqui já era feita pelo nosso ferreiro aqui da região. Aqui são os cortiços, onde tinha as abelhas. Essa aqui é a cera, do qual eu trabalhei muito com ela, mas hoje está em extinção, ninguém tem mais abelha nem cera. E aqui as cabaças, onde ele colocava o precioso líquido, que era a água, para ir para as caçadas ou para ir para o trabalho. As cédulas e moedas antigas da coleção Livéio disputam um posto de importância histórica com dezenas de outros documentos antigos que ele coleciona e conta a história de uma cidade do sertão sergipano. Aqui o cara guardou para comprar uma fazenda e foi juntando. Quando ele achou que dava, o dinheiro tinha desvalorizado. Ele tinha guardado, mas não tinha mais valor. Tinha muito dinheiro. Tem até dólar aí, né? Tem muito dinheiro perdido aqui. O real do vintém. Mais a parte aqui, 10 mil. Hein? Então era um dinheiro que valia muito, 50. Não era cruzeiro não, era 1000. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número: 998946691. Obrigado por sua companhia, até o nosso próximo encontro e eu espero você!